em Cristo, revelando o reino de Deus. A paz, amado. Bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal, em Cristo, revelando o reino de Deus. Chapo Guambe é meu nome, ou simplesmente Brada Guambe. Em Cristo é um movimento com o objetivo de revelar o reino através da pessoa de Cristo Jesus, à luz da Bíblia. Nessas nossas sessões, revelando o reino de Deus, havemos de citar algumas palavras em hebraica ou em grego. Por que em hebraico ou em grego? Porque a Bíblia foi escrita na maior parte dele em hebraico, no Velho Testamento, e no Novo Testamento, na maioria, em grego. Assim, vamos nos apoiar a um dicionário bíblico, hebraico e grego, para buscar o sentido real das palavras quando elas foram inspiradas no Velho Testamento, quando elas foram faladas nos Evangelhos e quando elas foram reveladas no Novo Testamento. Para revelar o reino de Deus. Por que em Cristo revelando o reino de Deus? Por que este movimento em Cristo revelando o reino de Deus? Temos que voltar 2000 anos atrás, quando Cristo esteve aqui na Terra. Ele foi muito mal interpretado no planeta e Cristo era o mistério e continua sendo muito mal interpretado até os dias de hoje, com a maioria das pessoas. Os líderes religiosos mal o compreenderam, pensavam que ele era rebelde, que estava contra as tradições e as suas religiões. Os gregos diziam que eram filósofos, os romanos pensavam que Cristo era um insurgente e vinha para destruir o império ou o governo romano. Os hindus pensavam ou pensam que ele é um dos 6.000 deuses que vieram à Terra e que ele era uma reencarnação. Outros pensavam que Cristo é um grande profeta e o provedor dos milagres. Os budas pensam que Cristo é um homem sábio, e outros pensavam que o Cristo é o fundador de uma religião que se chama cristianismo. E muitas pessoas foram dizendo coisas diferentes ou concernentes a Cristo, pensando que Cristo é o quê? Mas todos esses pensamentos estão errados. Todos esses pensamentos estão errados. Cristo nunca criou e nunca foi um religioso. Cristo nunca trouxe uma religião na Terra, nunca pregou uma mensagem religiosa, nunca se juntou a uma religião, não era fariseu, nem escriba, nem saduceu, nunca atendeu um encontro sacerdotal e nunca submeteu a um sumo sacerdote em exercício em algum dia. Isto porque a sua mensagem não tinha nada a ver com a religião. Não tinha nada a ver com a religião. De fato, Cristo é o primeiro opositor dos religiosos e, segundo a Bíblia, ele era amigo dos publicanos e devassos ou pecadores. Podemos ver isso em Mateus 11:19 e também podemos ver também em Lucas 19, quando Jesus foi hospedado em casa do Zaqueu. Zaqueu era publicano, era um devasso, era uma pessoa impostor. Cristo tornou amigo dos publicanos. Mas quem é esse Jesus? Quem é este Cristo? Quem é o Cristo? Como classificar esta pessoa de Cristo? Muita gente há 2000 anos atrás, quando Cristo estava na Terra, tentaram chamar ele de profeta e ele foi ouvindo isso. E Cristo nunca era um profeta. Ele era um rei. Nunca era um profeta. Rei e profeta são duas coisas distintas, ou são duas coisas diferentes. Rei é uma coisa, profeta era uma coisa. E Cristo nunca foi um profeta. Ok. Em Mateus 16, 13 a 18,
Ele pergunta aos seus discípulos: o que vocês pensam que eu sou? Outros dizem Elias, que é um profeta. Outros dizem que você é João Batista, que é um profeta. E outros dizem que Jeremias é um profeta. E outros simplesmente dizem que você é um profeta. De repente ele pergunta a um dos seus melhores discípulos, o Pedro: ó Pedro, o que tu pensas que eu sou? E o Pedro diz: és Cristo, Filho de Deus vivo. Olha, és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz ao Pedro: abençoado seja Pedro. Essas palavras que estás a dizer não são de sangue, não são de carne nem de sangue, mas sim foste revelado como o Pai dos céus. E sobre essa pedra eu construí a minha igreja. Vamos analisar. Olha o que diz Pedro. Diz: Cristo, você é Cristo, Filho de Deus vivo. E Cristo diz ao Pedro: sobre essa revelação eu construí a minha igreja. Sobre o que você recebeu da revelação do Pai, construí a minha igreja. A palavra Cristo é uma palavra hebraica que quer dizer Mashiach, ou Messias, que quer dizer Rei ungido. Então, Pedro estava de simplesmente dizer: és Cristo, ou és Rei, Filho de Deus vivo. E Cristo diz: sobre, agora que me conhece, que eu sou Rei, Filho de um Deus vivo, sobre essa pedra, ou sobre essa revelação, eu vou construir a minha igreja. A palavra igreja não é uma palavra religiosa. A palavra igreja é uma palavra grega que quer dizer eclesia. Foi inventado pelos gregos e foi adoptado por o Império Romano. A palavra eclesia quer dizer assembleia, quer dizer igreja, quer dizer senado. O que Deus nós chamamos de senado é a palavra eclesia. E olha como diz Cristo, diz que Pedro, sobre essa tua revelação, que você agora sabe, ou você agora conhece, que eu sou o Rei ungido, Filho de Deus vivos. Sobre esse conhecimento, ou sobre essa revelação, eu vou construir a minha eclesia, a minha igreja, a minha assembleia, o meu senado. O que é eclesia? O que é senado? O que é igreja? Vou tentar explicar um bocadinho. A igreja ou senado é um corpo do governo indicado pelo rei para executar e administrar a legislação do rei num território. A igreja, eclesia, senado ou assembleia é um corpo do governo indicado pelo rei para executar e administrar as leis do governo num determinado território. Ou seja, eclesia é simplesmente dizer, é uma agência ou um gabinete do governo que tem como função levar as intenções, as vivências, as vontades, os desejos do rei, tornar esse desejo numa legislação, em leis, e distribuir para o povo, ou todo o reino, ou todo o país, para que todos funcionem de acordo como o rei funciona. Olha para isto. Jesus, ele diz: Pedro, agora que você sabe que eu sou o Rei ungido, Filho de Deus vivo, sobre essa tua revelação que foste dado como o Pai, eu vou construir a minha igreja. Sublinha minha igreja, a minha eclesia. Quer dizer que existem outras eclesias.
Ele não disse que vou construir a eclesia. Não, ele disse vou construir a minha eclesia, a minha igreja. Quer dizer que existiam outras igrejas. Então, Cristo está a dizer ao Pedro, agora que você já sabe que sou o rei, agora o meu reinado há de vir. Ou seja, vou construir sobre esse teu conhecimento a minha. Para dizer que existia outra. Se lembrarmos, Jesus estava sobre o Império Romano, na era do Império Romano, e que o rei era o César. O César também tinha sua eclesia. Então Jesus está a dizer, estou a trazer o meu país e que nele vou construir o meu senado. Vou construir a minha igreja. Vou construir a minha eclesia. Para dizer que tinha outras eclesias. Tinha outros impérios, tinha outros senados, tinha outros governos. Mas que está a dizer que vou trazer o meu governo. A eclesia é literalmente um corpo, um órgão escolhido por mão de Deus, representante do governo de Deus na terra. A eclesia é um órgão, a igreja é um órgão escolhido pela mão de Deus para representar o governo dos céus na terra. A igreja é uma agência ou é um ministério indicado pelo Deus para representar o seu governo dos céus aqui na terra. E nós, como eclesia, como a igreja, a nossa missão é estudar as intenções do rei, os propósitos e os desejos do rei, neste caso o rei Jesus, transformar em regulamento e políticas e implementar sobre toda a terra para que todos vivam de acordo com a vontade do rei. Nós como eclesia, nós como igreja, Cristo diz que eu sou a igreja e vocês são os meus membros. Nós como a igreja, a nossa missão é levar as intenções do rei, as vontades, os propósitos, os desejos, as vivências do rei, estudá-los, torná-las eles leis e distribuirmos sobre o resto das pessoas ou sobre o povo, para que esse povo se arrependam, que se chama mudança de pensamento, e começa a viver de acordo com o rei vive. A palavra arrependimento quer dizer metanoia, que quer dizer mudar de maneiras de pensar para o bem. Quando nós carregamos, a nossa missão é carregar as leis, as intenções, as vontades do rei, estudá-los, conhecê-los, legislar, colocar como lei e depois ir ensinar o povo para que este povo se arrependa, metanoia, mudar de pensamento, não pensar como eu pensava, começar a pensar de acordo com as vontades, propósitos, desejos do Rei Cristo, que são as Escrituras. As Escrituras, todas elas, testificam a pessoa de Cristo. Todas! Não testificam ninguém, nem eu, nem você, nem Pedro, nem João, nem Paulo. Não testificam a eles. Todas as Escrituras testificam a pessoa de Cristo. Então, se testificam, são as maneiras de viver de Cristo. É a vontade, o propósito, o seu desejo. São as Escrituras. São as Escrituras que nós, como eclesia, nós, como assembleia, devemos estudar. Conhecê-los. Tornar elas leis. E ensinar ao povo. Para que o povo metanoia, mudam de pensamento, se arrependam, começam a viver de acordo como o rei vive,
de acordo com as Escrituras. Ou seja, a igreja deve carregar as intenções do rei, distribuir e implementar em toda a sociedade, para que esta funcione de acordo com a vontade do rei em todas as áreas da esfera social da vida terrena, como negócios, políticas, entretenimento, mídia, turismo, ciência, educação e que todas essas áreas funcionem de acordo com os princípios e preceitos de lei. Do reino, desculpa. Quer dizer que todas as esferas da vida de um homem, elas devem funcionar de acordo com como o reino vive. É desporto, tem que funcionar de acordo com as Escrituras. Porque as Escrituras refletem o reino. É cultura, é mídia, é entretenimento, tudo deve funcionar de acordo com as Escrituras. Porque as Escrituras é a vontade, o desejo, a maneira de viver do rei. Nós, como eclesia, a igreja, a nossa missão é estudar, conhecer as vontades, desejos, propósitos, vivências do rei e nos ensinar ao povo, para que este povo se arrependa e comece a viver de acordo com as Escrituras, com essa vontade do rei, com essa vivência do rei, em todas as esferas da vida, seja em ciência, seja em política, seja em mídia, todas essas esferas da vida, todas devem funcionar de acordo com os preceitos e princípios do reino. Aí, somente a mensagem do reino é que deve ser pregada. A primeira vez que Cristo falou publicamente foi a sua primeira declaração pública. Tinha 30 anos de idade e acabava de deixar o deserto, 40 dias, 40 noites de jejum e teste. E que já tinha passado teste, estava qualificado para ser rabi. Rabi quer dizer professor mestre. Já estava qualificado para ser professor mestre, podia ensinar. Vamos lá ver Mateus 4,17. Ele fez a sua primeira declaração da sua primeira missão. Arrependai-se, porque é chegado o reino de Deus. Repito, arrependai-vos, porque é chegado o reino de céu. Metanoia é uma palavra grega. Arrepender-se é uma palavra grega. Metanoia, que quer dizer mudar de pensamento para melhor. Porque o reino dos céus é chegado. Muda de pensamento para melhor, porque o reino dos céus é chegado. Ele anuncia a chegada do reino de Deus. E para fazer parte desse reino de Deus, devemos mudar de maneira de pensar e começar a pensar de acordo com os desejos e vontades do rei, que reflete os seus modos de viver. Ou seja, para que a gente faça parte desse reino, devemos mudar a maneira de pensamento, arrepender-se, começar a pensar de acordo com as vontades do rei, desejos e preceitos, que reflete o que ele é. Olha para isto. Jesus aqui na sua primeira missão, na sua declaração pública, introduz na terra o reino de Deus e não a religião. Missão de Jesus é introduzir na terra
o reino que temos que revelar, que temos que estudar, e não a religião. Lucas 4,43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, não a religião. Porque é para isso que fui enviado. Eu vou repetir essa passagem. Lucas 4,43. Ele, porém, lhes disse, está a dizer os discípulos, né? Também é necessário que anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus. Não é que anuncie a religião, não. O evangelho do reino de Deus, porque é para isso que fui enviado. Eu vim para essa terra para anunciar o evangelho do reino de Deus. A palavra evangelho quer dizer boa nova. A boa nova é a maneira como Cristo vive. É as Escrituras. Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, não a religião. Repito, Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, não a religião. Agradar quer dizer apraz ou ter prazer, ter domínio, que havemos de abordar mais distante. Amados, o reino é um país. Jesus Cristo trouxe um país. O que é essa coisa de reino? É a influência do governo do rei sobre um território. Governando o território, produzindo cidadãos que refletem a natureza, a cultura, estilo de vida moral e modelo do rei. Repito. Um país ou um reino é a influência do governo do rei sobre um determinado território. Governando o território, produzindo os cidadãos que refletem a natureza, a cultura, o estilo de vida, moral e modelo do rei. Ou seja, o reino é um país gerido pelo rei, que o povo reflete os modos de vivendo ou o estilo de vida do rei. É um país gerenciado pelo rei, que o povo reflete os modos viventes do próprio rei. Estilo de vida do rei. Cristo disse: o reino dos céus, ou o país dos céus, é chegado na terra. Arrependam-se, mudem de pensamento, porque a boa nova é chegada. E se lermos todos os capítulos, página em página, todas as páginas, em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que chamamos de evangelho, quer dizer boa nova, todas mencionam a mesma coisa. O reino dos céus é chegado, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, só falam somente do reino. De algum modo, depois de morrer e ressuscitar Jesus, ele apareceu aos discípulos. Era seu último encontro com eles, depois de 3 anos e meio de treinamento. Apareceu para eles nos 40 dias, em muitas formas. Isso para demonstrar que ele está vivo. Estava a aparecer de muitas formas,
milagres e outras provas, só para provar que estou vivo. Isso podemos ver isso em Atos 1, 3. E ele esteve com ele 40 dias seguidos a lhes ensinar sobre o reino. E disse: ide ao mundo e pregai o evangelho do reino de Deus. Ide ao mundo. Nos 40 dias, Jesus estava a ensinar os discípulos acerca do reino. E disse: ide ao mundo e pregai o evangelho do reino. O que aqui é engraçado é que o intrigante é que muitos religiosos bastam ver algum fenômeno físico, um tsunami, uma pandemia, um terremoto, um desastre, um aquecimento global, o mar invade a terra, vão dizer: Jesus está vivo. Vão dizer: Jesus está vivo. É uma pandemia, Jesus está vivo. Sabe, Cristo aqui, ele explica claramente nos evangelhos, no livro de Mateus 24, 35. Os religiosos vão te dizer: Cristo está a vir porque há pandemia, porque há um tsunami, porque gente está a morrer. Então, Cristo está a vir. Então, Cristo é o símbolo de morte para os religiosos. Quando morre gente, é que Cristo está a vir. Vamos ver algumas escrituras aqui. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. O religioso aqui sabe mais que Cristo. Ele, como Cristo, está a dizer que eu não sei quando é que eu vou retornar. Vou voltar para aqui. O religioso já sabe, Cristo está a vir. Mas Cristo está a dizer que, ei, quando é que é de vir? Só Deus sabe. Nem o anjo, nem o Cristo como Cristo. É o Deus como Cristo. Não sei. Somente é o Deus como Pai é que sabe. Atos 1:6. Então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Jesus lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabelece por sua exclusiva autoridade. Mas o religioso sabe. Compete ao religioso saber que Cristo está a vir. Estamos a falar do rei, a qual Cristo veio. É a missão de Cristo. É vir o reino, trazer o reino, carregar o governo para a terra. Esses eventos todos, tsunamis, terremotos, pandemias, etc, etc. Se nós olharmos em Mateus 24, de 1 a 13, vamos entender que Jesus lhe mostrar as construções da igreja tinha acabado. Ele disse que para todas essas coisas, todas vão desaparecer. Não há de haver pedra e pedra sobre isto. Há de haver falsos profetas, há de haver nações lutando contra nações, há de haver tsunamis, há de haver terremotos, outros vão se chamar de Cristos, mas não se preocupe. Não permite que o vosso coração se preocupe. Crê em Deus e também em mim. Este não é o fim, é o princípio do parto.
Se nós olharmos em Mateus 24:1, e depois em João 14:1, ele diz que não te preocupes. Não te estribes no vosso coração. Confia só em mim, que este não é o fim. E quando é que será o fim? O religioso diz que o fim depende de pandemia, depende de tsunami. Então, esse nosso Deus, olha para isto. Jesus, quando ele vem, olha para isto. O nosso Jesus, o Alfa e Ômega, quando ele vem, mata seus filhos. É o religioso esse. Mata seus filhos. Quando há mortes, milhões de pessoas estão a morrer, Cristo está a vir. Quando há tsunami, Cristo está a vir. Quando há destruição, Cristo está a vir. Então, esse meu Deus é um assassino. Vamos lá ver isto aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra verdade quer dizer eu dou vida. Então, quando eu venho, Cristo quando vem, ele tira a vida. Então, Cristo aqui está se a contradizer. Em algum momento ele dá vida, em outro ele tira a vida. Nosso Deus. Porque ele quando vem, filhos morrem. Segundo a religião. Está a vir Cristo. Está uma pandemia agora, está a morrer muito, hein? Jesus coming. Está a vir Jesus. E depois Jesus responde isso em Mateus 24:14. Quando é que ele há de vir? O fim. Vou citar. O fim será quando o evangelho do reino de Deus, que é a boa nova, for pregada para todo mundo habitado e ser testemunha a toda a nação. Repito, a vinda de Cristo, o fim, só será quando o evangelho do reino de Deus, que é a boa nova, for pregada para todos os habitantes do mundo ou da terra e ser testemunha para todas as nações. Aí Cristo vem. E olhamos para isto. Jesus condicionou a vinda pela mensagem e não pelo evento. Pela mensagem. Cristo há de vir quando a sua mensagem do reino for pregado. Não quando acontecer o evento. Aqui há conflito entre a mensagem e a religião. A religião, Cristo vê quando morrem pessoas. Cristo vê quando destrói coisas. Jesus diz que isso vai acontecer. Mas é início do parto. Tom Arabadete. Não te preocupes. Confia em mim. E também confia no meu Pai. Ou seja, confia no meu Pai e também confia em mim. Que este não é o fim. O fim depende exclusivamente dessa mensagem que eu trouxe para a terra ser pregada para todos os habitantes ouvirem e ser testemunha. Testemunhar quer dizer que Cristo existe. É Ele, o Salvador. Testemunhar nós, glorificarmos, sim. Aí Cristo vem. Depois, de alguma forma, a mensagem foi perdida. Depois de Cristo ter pregado, ensinado o reino aos seus discípulos, em Atos 1:3, de alguma forma, a mensagem do reino foi perdida. E foi cair nas mãos de religiosos, que diluíram a mensagem do reino
para um evento que se chama crucificação. Vou repetir. De alguma forma, a mensagem do reino foi perdida. E foi cair nas mãos de religiosos que diluíram a mensagem do reino para um evento que se chama crucificação. Jesus nunca pregou a sua morte. Não pregou a sua morte, Jesus, e nem a sua crucificação. Se nós lermos os evangelhos, os 4 livros de evangelhos, verá que Cristo mencionou sua morte para os seus discípulos em privado. O que é em privado não é para se tornar público, é somente uma informação. A sua declaração da missão, quando trouxe o reino, ele falou ao público: arrependai-vos, que o reino é chegado. A sua morte, ele mencionou em privado. Em Lucas 4:22 podemos ver isso. Importa que o filho do homem mora e que seja crucificado. Estava a informar os discípulos onde Pedro dizia: não, mestre, não vai, sai de mim, Satanás, depois. E nunca pregou ao público para dizer que não é uma mensagem, não é mensagem de Deus. É uma informação que estava a dar aos discípulos. Não é o que levou Cristo vir aqui. Não é vir dizer como vai morrer, pregar como que ele vai ser crucificado. Este não é parte do pacote. É um processo para aquilo que nós precisamos, que é o reino, que você tem estudando os evangelhos, estudando a mensagem, as escrituras todas. E nós fizemos uma mensagem privada para uma mensagem pública. Jesus nunca pregou em público a mensagem de nascer de novo. Onde hoje, nascer de novo é a principal mensagem das igrejas. E que se tornou uma bandeira das igrejas. Nascer de novo não é mensagem. Não é a mensagem do reino, não é. A mensagem de nascer de novo foi mencionado uma vez. Em que Jesus estava a responder a um idoso mestre, Nicodemas. Olha para isto, Nicodemas até foi de noite, às escondidas. Foi perguntar a Jesus. Em privado. Como é que vou nascer? Como é que tem que nascer de novo? E Jesus diz: ok. Como é que vou fazer parte desse teu país? Ok. Para fazer parte deste país, você tem que morrer para ele. É privado. Foi uma conversa privada. Jesus nunca pregou nascer de novo. Nascer de novo não é mensagem. É a consequência da mensagem. Jesus não veio para as consequências, veio para a mensagem. E depois essa mensagem produz coisas. Disse Nicodemas. Nicodemas, nascer de novo, você tem que crer. Crer em quê? Na mensagem do reino. Como é que você vai crer em mim se você, mesmo Moisés, na qual ele pregou sobre mim, você não está a crer? Vai crer em mim como? Nicodemas era sumo sacerdote da primeira linha religiosa. Era mestre. Mestre quer dizer que ensinava a palavra. Mas não cria. Não tinha crença em Cristo Jesus. Não depende da tua posição na igreja que você tem. Não depende de anos que você sentou na cadeira de uma igreja. Nada. Depende o que está sendo alimentado. Estás a comer o quê? Se você comer uma comida corrompida, há de produzir um crente corrompido. Se comer uma comida sã, que é essa doutrina quer dizer ensinamento, vai se produzir
Um crente sã. Se come comida podre, vai ter problema no estômago. Quando você come comida saudável, vais brilhar. Em nome de Cristo Jesus. Se comer uma comida sã, faz glorificar o Senhor. Não vais acordar 0 hora. Dizer vamos orar, porque este é 0 hora. É o tempo em que o diabo atua. Olha para isto. É o tempo que o diabo atua. Quem fez o tempo não é Deus, foi Deus. E depois chegou 0 hora. Esse 0 hora vou entregar ao diabo. Porque é tempo de diabo. Deus faz horas e leva as horas, algumas horas entrega ao diabo. Agora se é 0 hora, é hora do diabo. O que nós dizemos? Na China, quando é 0 hora na China já é dia. Então, a que hora já atua na China, diabo? Então, o diabo é dono todo o tempo. Porque se aqui é 0 hora, outro sítio não é zero. Não é zero. Quando aqui não é 0, outro sítio é 0. Todo o tempo, 0 hora está em algum sítio. Então, o diabo tomou todo o tempo de Deus. E o religioso cativa as pessoas. O religioso escraviza as mentes das pessoas. Vamos já orar porque o diabo está batendo. Sabe, olha para esse versículo aqui, onde os religiosos usam muito. Deus nos deu poder para pisar nos escorpiões, expulsar demônio, pisar nos escorpiões e não nos fazer dano algum. Pararam ali. Vai para 20. É que Jesus disse, não te alegra com isso, não é nada isso. Se alegra, porque o teu nome está escrito no céu. Essas coisas de expulsar demônio não é nada isso. São outras coisas. Busque primeiro o reino de Deus, as outras, ou todas essas coisas, vai ser adicionado. A palavra adicionar é que está acima do bom. Ele já te deu o bom, vai te adicionar uma coisa. Se você quer brincar com ela, vai brincar com ela. Expulsar demônio é brincar. Busque primeiro o reino. Preocupa-te em fazer parte do reino. As outras não interessa, é para você, bacela. Vamos dar do poder. Sai demônio, sai demônio. Sai demônio aonde? Demônio não é teu assunto. Demônio é assunto de Deus, Cristo. Por que você não expulsou o demônio antes de você fazer parte do reino? Por não tens capacidade. Quem expulsa demônio é Cristo em ti, não é você. Não tem capacidade nenhuma. Cristo que habita em ti, é Ele que peleja a teu favor. O demônio não é teu assunto. O diabo não é teu assunto. O diabo é assunto de Deus, é assunto de Cristo que habita dentro de ti. Quando ele aparecer, você lhe dá endereço. Cristo, tua pessoa já chegou. Para tal brada, tem que conhecer a Deus. Porque para manifestar, você tem que conhecer esse Deus para manifestar na tua vida. Gastar tempo de Deus, mano, você sai demônio, teu horário, sai demônio. Você abandona a cabeça que não acaba. O que é isso aí? Que está gastando tempo de Deus, que você devia louvar a Deus, adorar a Deus, para você expulsar demônio. Esse demônio tem uma gênia na tua vida. Não temos tempo para ele. Nós temos tempo sim de louvar e conhecer, estudar a pessoa de Deus. Estudar, nós somos ministros. Estudar o reino. Expulsar demônio. Não é nosso assunto esse. Esteja em Cristo, que o diabo fugirá. A palavra fugir quer dizer tomar uma direção contrária. Não é vir até outro. Não, quando está em Cristo, quando quer te olhar, o demônio há de ver Cristo em ti. E ele sabe o que aconteceu na cruz. Quando ele olhar Cristo, há de fugir. Mas para isso, meus amados, somos ministros, temos que estudar o reino. Olha,
Ele diz, conheça a verdade, que é Cristo, e a verdade vai te libertar. Quando ele diz conheça a verdade, está a dizer conheça Cristo, que Ele, Cristo, vai te libertar. Não é você que vai se libertar, é Cristo. A tua missão é conhecer. Conheça a verdade. João 8,32. Que esta verdade vai te libertar. Conheça Cristo. Que esse Cristo vai te libertar. Não é você se libertar. É Cristo em ti que vai se libertar. A tua missão é conhecer. Estudar. Vejamos isso. Atos 1,3. Depois de Cristo ressuscitar, morrer e ressuscitar 3 dias depois, não falou com os discípulos sobre a sua morte e nem acerca da sua ressurreição. Ficou 40 dias consecutivos a ensinar acerca do reino de Deus. Jesus Cristo está ressuscitado. Jesus Cristo está ressuscitado da morte. Chegou aos discípulos, até o Tomé queria ver, queria ver onde Cristo foi pregado. Ele foi lá mostrar as cicatrizes onde tinha sido pregado. Estou aqui, estou vivo. Mas Jesus ficou 40 dias. Ele acabava de ressuscitar a hora. Não chegou aqui e explicou minha morte, não, minha ressurreição. Não, ficou 40 dias consecutivos a ensinar os discípulos acerca do reino de Deus. Para dizer que a morte e a ressurreição não faz parte do pacote. É um processo. Depois de Cristo ter ressuscitado e ter deixado a terra, eventualmente a mensagem foi perdida e nasceu uma religião sofisticada que se chama cristianismo. A palavra cristianismo aparece 3 vezes na Bíblia e 2 delas negativamente. A palavra cristianismo foi dado pelos pagãos, aqueles que não creem em Cristo, os pagãos, porque estavam a ver aquele povo que seguia Cristo, os modos viventes dele. Mas quem é esses aqui, que vive, parece, só me faz lembrar aquele tipo que nós matamos há meses atrás, Cristo. Quem são esses? Ok, são cristãos, são cristãos, como eles têm a mesma maneira de ver como Cristo. E nós adotamos essa descrição pagã, consumimos essa descrição pagã e fizemos dela um estilo de vida nosso, tornando esse estilo, dessa palavra, a nossa identidade, dado pelo pagão. Isso cria problemas até hoje, muitos problemas, porque se tornou uma religião muito sofisticada e perdemos a mensagem do reino. Sou cristão. Você sendo cristão tem uma distinção diferente de muitas outras pessoas. Estás à procura. Amados, seja qual for a religião, seja ela muçulmana, Buda, hindu, eu entendo. Até cristão, eu entendo também. Cresci numa religião. Nós defendíamos princípios religiosos. Não existia melhor que nós. Sabe, eu já vi um cristão faz-te acreditar em assumption. Como vou dizer? Cristão faz-te acreditar em coisas, né? Eu já vi uma arena completa, um estádio completo, uma arena completa, lançar casaco, todo o estádio cair. Dizem que eu sou. Sim, eu sou. E depois de cair, nas igrejas também, faz-te cair, tremes e cai. Eu também já tremi, já caí, conheço essas coisas. Sim, já tremi, já caí. Levanto, Brother Gwambi, yes, you change something, I'm still the same.
Vou para casa, os mesmos problemas que eu tinha antes estão lá. Todos os dias está a cair gente. Um ano depois não muda nada. Eu pergunto, todas aquelas pessoas que caíram na arena, caíram para quê? O que mudou na vida deles? Nothing. Não mudou nada. Para que cair? Knowledge, conhecimento, pessoal, de Cristo. Temos que conhecer. A pessoa nem sabe o que está, só está a cair, só. Por que estás a cair? Religião é homem procurando Deus. Religião é homem procurando Deus. Todas as religiões estão tentando explicar o que o homem tem em falta. A religião é o espírito do homem alcançando algo que perdeu e não sabe o que é essa coisa. Por isso todas as religiões tentam explicar a morte, tentam explicar a vida depois da morte, tentam explicar por que existimos. Se olharmos para a mensagem simples de Cristo, notaremos que a mensagem é: o reino de Deus retornou à terra. O reino dos céus retornou ao planeta. As coisas que tinhas perdido retornou para si. Olha o que diz Jesus em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles pertence o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles quebrados. São aqueles esquecidos, perdidos. Vou acrescentar mais um versículo. Onde habita o pecado, superabunda a graça. Superabunda, ultrapassa, a graça é demais. Esses quebrados, o que eles precisam para saciar a sua fome não é religião, é o reino. O dia que você lhe entregar a palavra, não quer mais nada, há de ficar na palavra forever, para sempre. Ele diz: seja um vaso vazio. A religião te enche, está cheio. Deus não tem espaço para te encher. O quebrado está vazio, só quer ser enchido. Como vai encher a religião? Se está cheio, Deus não tem nada para encher. Aquilo que você diz, mesmo contradizendo a sua religião, a palavra verdade de dizer a verdade, ele vai defender a religião com unhas e garras. Pois aquele que tem religião ainda estão à procura. E ainda não estão satisfeitos. Por isso, muitos ainda estão frustrados. Muito frustrados. Por isso, odeiam-se uns aos outros, se atacam, pensam que esta religião é melhor que aquela, entram em competição, pensam que o filósofo é melhor que aquele ali, todo mundo está em guerra. Este é o sinal que não estamos satisfeitos. Estamos à procura ainda. Jesus disse em Mateus 13:44: o reino dos céus é como um homem à procura de um tesouro escondido, e quando o encontra, deita o resto e permanece com este. Quer dizer, Deus está dizendo que o reino dos céus é como um homem a procurar um tesouro. O tesouro não tem uma descrição. Pode ser pedra, pode ser vidro, pode ser um papel, pode ser um mapa. O tesouro não tem uma descrição exata. O tesouro é isto exatamente. Então, esse homem religioso vai procurando. Acho que somos nós esses aí, religiosamente. Estamos a procurar. Se encontramos papel, vamos guardar. Se encontramos ferro, vamos guardar. Se encontramos pedra, vamos guardar. Mas o dia que nós encontramos o verdadeiro tesouro, que é o reino de Deus, vamos deitar fora tudo e permanecer na palavra. É permanecer no reino. Porque estamos saciados, encontramos o que estamos à procura. Então a religião ainda está à procura. Não encontrou. Porque quando você para de procurar, é porque você achou o que Adão tinha perdido.
O homem nunca perdeu a religião. Porque não pode perder uma coisa que nunca foi dado. O homem nunca foi dado religião. O homem foi dado. Adão nunca foi dado religião. Adão foi dado domínio. A palavra domínio é uma palavra hebraica, rada, que quer dizer reino, que quer dizer poder real, que quer dizer governo. A primeira coisa que Deus deu a Adão, quando digo Adão, está a dizer todos nós, que nós somos descendentes dele, na terra, deu o domínio, deu o reino, deu o governo dos céus na terra, deu a administração dos céus na terra. Quando Adão desobedeceu a Deus, rebelou-se contra os céus, chama-se pecado. Adão perdeu o rada, o reino, o governo. Perdeu o poder de administrar os céus na terra. Por isso o homem hoje ainda está à procura de dominar. Todos nós, de governar. Queremos saber como gerir o mundo. Por isso estamos tão frustrados. Porque gastamos bilhões de dinheiro tentando procurar eleger o melhor governo. Porque acreditamos que se temos um bom governo, teremos um bom país. Sabe que Deus também aprova isso aí? E quando você tem um bom governo, você também tem um bom país. O governo é a resposta de um bom país. Quando é bom o governo, o país é bom. Mas não é o governo na qual nós elegemos na terra. Não. Não é esse governo. Isaías 9:6. Um menino nasceu, Jesus nesse caso, para nós. Um filho foi concedido. E o governo está sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros. É esse governo que nós devemos eleger. Depois disse a sua natureza, a natureza do menino que traz consigo o governo. E disse: será maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus, Príncipe da Paz. 7. Seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz aonde? Em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora para sempre. O zelo de Yahweh, a palavra Yahweh quer dizer Deus, o Senhor dos Exércitos, fará tudo isso se realizar. Isaías aqui termina com um ponto de exclamação. Quer dizer que há de acontecer. Jesus não trouxe religião. Trouxe a autoridade do governo dos céus na terra. Nenhuma religião vai nos satisfazer. Porque a religião é procurar. Mesmo o cristianismo não vai nos satisfazer. Porque Cristo não trouxe a religião. O que nos satisfaz é o que Cristo trouxe. E o que Cristo trouxe? Cristo trouxe o rei, a família real, a restauração do país ou governo dos seus na terra. Em outras palavras, é a colonização dos seus, da terra pelos seus. Se ainda não alcançarmos isso, havemos de procurar e nunca estaremos satisfeitos. Amados, esta é a razão porque nós criamos em Cristo para revelar o reino de Deus. Para buscar o reino que foi perdido pela religião. Introduzir o rei, estudar o rei. Esta é a razão da criação deste movimento. Estás bem-vindo, amado, para fazer parte deste movimento e contamos contigo. Cristo é a igreja e nós os membros. Quer dizer, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Ou seja, Cristo veio
restabelecer um país onde nós somos os ministros. O corpo de Cristo é composto por 5 ministérios. Deixa eu explicar isso. Jesus Cristo trouxe o governo com ele. Trouxe um país com ele. E nós somos os ministros do seu governo. A nossa missão é carregar a Constituição da República dos Céus. Estudarmos a Constituição. Legislar e ensinar ao povo. E Cristo no seu ministério, ele diz que eu sou a igreja e vocês os meus membros. E na igreja de Cristo se compõe por 5 ministérios, que vou citar: pastor, apóstolo, evangelistas, profetas e mestre. Cada um de nós, amado, cada um de nós, todas as pessoas, todas, não importa, é crente, é descrente, é no seu jogo de chakras, todos nós estamos inclusos nos 5 mistérios. Se você não é pastor, o teu chamado, você é apóstolo. Se não é apóstolo, é evangelista. Se não é evangelista, é profeta. Se não é profeta, é mestre. Existe esse ministério dentro de cada um de nós. Não existe este é que é homem de Deus, nem sei o que quer dizer isso aí. É homem de Deus. Olha isto. Há pessoas que se intitulam homem de Deus. Se é homem de Deus, então o crente é o quê? Se o pastor, o apóstolo é homem de Deus, e o seu crente é o quê? É homem de diabo? Todos nós. Mesmo o satanista é homem de Deus. Porque o dia que ele se arrepender, também vai carregar o ministério. E vai manifestar dentro dele. Homem de Deus quer dizer que você foi criado por Deus. Não existe um homem carnal que não foi criado por Deus. Então não existe essa coisa. Este aqui é que deve pecar, aquele não pode pecar. Não existe pastor, não existe crente, não existe descrente. Deus não é para pecar, todos não é para pecar. Não há níveis de pecado aqui, todo mundo está lá. O mesmo chamado. Eu e você somos iguais em Cristo Jesus. Temos todas as pessoas. Esses ministérios, não existe um ministério superior que o outro. Estão no mesmo nível. Apóstolo é igual a pastor, a evangelista, a mestre, a profeta. São iguais estes aqui. Não há este, meu chamado é mais importante que o outro. Nada, porque eles todos compõem a igreja de Cristo. Sem um, não funciona. E olha, a nossa missão é estudar e conhecer. Essa palavra conhecer é uma palavra grega, chama-se epignosis, que se chama conhecimento. Não é o conhecimento da ciência que vai estudar na escola. Não. Não é abrir a Bíblia e começar só a ler. Não. É o pleno conhecimento. O que quer dizer? Exato, perfeito, preciso conhecimento de Deus. Ou preciso conhecimento das boas coisas que estão dentro de nós e que nós estamos em Cristo. Conhecimento. Nós temos que conhecer Deus. Esta é a nossa missão, amados. Nós temos que estudar o reino. Conhecer o reino. Porque este reino está dentro de nós. Já fomos dados pelo Deus. Temos que conhecer para que ele se manifeste. Vamos lá citar alguma passagem das epístolas Romano até Apocalipse para ver essas citações de conhecimento. Filemão 1,16. Posso citar. Para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ou que há em nós e nós em Cristo. Efésios 1,18. Peço a Deus que abra a mente de vocês para que seja a luz dele e conheçam, de novo conhecimento, a esperança para a qual ele vos chamou e também para que conheçam
como são as maravilhas, bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e conhecimento espiritual. 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a sua boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Epiknos, epiknos, epiknos. Exato, preciso. Conhecimento de Deus. Tudo que a Bíblia quer é que saibamos, é que estudamos, é que conheçamos Deus. Porque Cristo trouxe um país dos seus para a terra. O reino de Deus para a terra. E carregava consigo a Constituição da República dos seus, ou o governo dos seus. Para que nós, como ministro, estudemos minuciosamente, palavra e palavra, para depois irmos dar informe ao povo, ministrar o Evangelho, que é a boa nova, para que este povo arrependa-se, mude de maneira de pensar, metanoia, que quer dizer mudar de pensamento e conhecer e passar a viver de acordo com a vontade de Deus, que são as escrituras vivas. E eles vão refletir a Constituição, que é como Deus vive. As vontades de Deus, os propósitos de Deus, o seu modo vivente. Amados, com a bênção de Deus, criamos em Cristo, revelando o reino de Deus. Siga-nos nas nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube. E se inscreva para que não perca esta graça de Deus. E que depois de cada sessão não serás a mesma pessoa. Que a graça do Senhor habita em ti. Que seja transformado com essa graça, com o guia do Espírito Santo, que habita em nós. Amém. Oremos. Querido Pai, te damos graça e honra. Muito obrigado por ter me guiado, eu, seu filho, para que anunciasse a sua palavra, que é a palavra do reino de Deus. Te agradeço, Pai. Não me faça eu falar as minhas palavras, as minhas vontades, mas me faça eu falar tudo que vem de ti, Pai, porque eu quero ser um vaso. Retira de mim o orgulho e faça-me a mim o vaso onde você vai me moldar de acordo com a tua vontade, Pai. Eu quero me entregar a ti, quero servir a ti, Pai. Eu sou quebrado, sou aquela pessoa de espírito fraco que quer conhecer o reino, Pai. Eu quero buscar, eu quero te conhecer, eu quero estudar, eu quero falar com ousadia a sua palavra. Mas eu quero a sua palavra verdadeira. Aquela que mandaste o seu Filho único para morrer por causa do meu pecado. Ele trouxe consigo este governo. É este ministério do governo que eu quero que Deus deixaste habitar a mim via Espírito Santo. Faça com que esse Espírito Santo me revele tudo. Eu tenho fome de ti, Pai. Eu quero te sentir, Pai. E eu quero que você me usa para o seu propósito. Para que este mundo seja melhor cada dia que passa. Te agradeço, Pai. E oro para todos que os olhos espirituais se abram, tal quanto
oro para mim mesmo que se abram, para que nós conheçamos. Assim, Pai, nós queremos te conhecer, queremos te estudar. Em teu santo nome. Amém. Em Cristo, revelando o reino de Deus.